Olá, meu nome é Felipe Cassiano, sou professor de redação e vou falar agora sobre um tema muito batido que muita gente conhece aí, já fez alguma redação sobre ele, que é a sociedade de consumo, ou como que o consumo ou a sociedade de consumo interfere na vida do brasileiro de uma maneira geral. Vou tentar ser bastante breve em relação a esse tema, que é o seguinte. A primeira coisa que a gente faz como um tema que é esse, tipo, muito batidão, muito senso comum, a gente tenta fazer uma contextualização, para não ir direto ao ponto, falando, vou falar sobre consumo, sociedade de consumo. Então, uma contextualização possível aí é mencionar, por exemplo, o modo de estilo de vida dos estadunidenses, né, o American Way of Life, e que foi imposto às sociedades, a todas as sociedades capitalistas, depois do final da Guerra Fria. Então, você pode falar que com a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, esse modelo de comprar para ser feliz acabou sendo instituído e colocado mesmo como regra em a maioria dos países do mundo, principalmente os países capitalistas, obviamente. E aí, claro, a gente pode falar sobre isso e relacionar já de cara no Brasil, tipo, aqui a gente tem esse padrão de consumo que é o estadunidense, mas o poder de compra é totalmente longe, totalmente diferente do poder de compra que o dólar permite, né? Então é um tema que a gente vai tentar sempre discutir sobre esse ideal em relação ao consumo do brasileiro, em relação ao consumo do que é o estadunidense, que é o padrão de consumo padrão. E aí é o seguinte, como que a gente começa então a abordar esse tema? Primeiro a gente pode falar sobre as prioridades. De como que o brasileiro, de uma maneira geral, ele estabelece uma prioridade que não é muito adequada em relação ao seu consumo. Claro que a gente vai falar aqui sobre o brasileiro médio, né? Obviamente, claro que existem pessoas que consomem de boa, não tem problema nenhum. Mas o brasileiro médio ele tem uma prioridade de compra que é muito curiosa. E aí, de cara, a gente pode colocar uma intertextualidade, um repertório sociocultural, que é a pirâmide de Maslow. Maslow, um grande psicólogo humanista do início do século XX, ele fez a pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide de Maslow, que é a hierarquização das necessidades humanas, né? E aí ele coloca ali alguns estágios, e aí coloca a fisiologia, segurança, a parte social, a estima para atingir a autorrealização. Depois você pode pesquisar na internet aí exatamente o que é a pirâmide de Maslow. Mas aí fica claro quando a gente faz essa relação no sentido de o brasileiro ele acaba ultrapassando esses limites para chegar à autorrealização, porque para Maslow eu preciso ultrapassar, ter garantia de uma fisiologia adequada, de uma segurança adequada, de uma questão social adequada, para então atingir a estima, que é o reconhecimento pela sociedade em relação a status, né? Que tem a ver a autoestima e o estima que vem da sociedade de uma maneira geral. Só que o brasileiro, como ele tem a prioridade de comprar, no sentido de mostrar para o outro, ele acaba ultrapassando muitas vezes esses outros 3 estágios que estão antes da estima. Então, muitas vezes a galera não tem grana para garantir uma fisiologia adequada, uma segurança, uma questão social adequada, e ele vai, se endivida e acaba comprando coisas que não tem essa necessidade, não são necessidade de consumo, para simplesmente atingir essa estima e ter um status social bem interessante para ele. E aí acaba sendo um problema, que a gente pode colocar essa pirâmide de Maslow como uma situação problemática, porque o brasileiro ele acaba pulando essas etapas. Outro repertório sociocultural que a gente pode falar, claro, é sobre o fetichismo das mercadorias, né? O fetichismo da mercadoria de Karl Marx, em que ele falava que as pessoas compram as coisas não pela sua utilidade, né? Mas pelo que ela representa. Então essa questão mesmo meio imagética, mesmo das ideias, né? O mundo das ideias. Então a gente compra um produto não porque ele vai nos ser útil. Então quando a gente fala sobre sociedade de consumo, as pessoas acabam comprando por influências externas que não sejam somente a qualidade do produto, a eficiência do produto ou coisas do tipo, né? Outra coisa que a gente pode falar em relação ao brasileiro é a cultura de ostentação, né? A cultura de ostentação, ela através da música, por exemplo, o funk, o rap, o sertanejo, faz com que a gente entenda que consumir é uma parada muito importante para viver na sociedade. E se eu não consumo de uma maneira exacerbada, em termos de ostentar, eu acabo sendo menor, eu acabo sendo diminuído dentro dessa sociedade. Aí tem 2 intertextualidades que você pode colocar. A primeira é a questão da indústria cultural de Adorno, né? Theodor Adorno ele falava sobre essa ideia de como que a cultura, de uma certa maneira, acaba conseguindo vender produtos. E aí, essa indústria cultural ela acaba ganhando força nesse mundo da ostentação. Então é só a gente imaginar alguns exemplos de músicas de funk, de rap, e que falam nomes de marcas, determinadas marcas de produtos diversos, e aí do nada a sociedade começa a consumir aqueles produtos diversos, ou seja, é a cultura cooperando para uma indústria que é um pouco mais capitalista do que simplesmente a cultura. Então dá pra gente falar sobre indústria cultural. Outro ponto dentro dessa ideia da ostentação pode falar sobre o conceito da psicologia social,
que é chamado de viés de grupo, que é quando eu vou me adaptar a uma sociedade, a um grupo determinado específico, eu preciso consumir determinado tipo de produto, ou seja, usar determinado tipo de roupa, qualquer tipo de elemento que eu vou comprar para ser aceito dentro dessa sociedade. E aí, segundo esse conceito da psicologia, além de eu ter essa aceitação, essa necessidade de aceitação, eu estando em um grupo, eu vou poder excluir o outro. Então você pode colocar como consequência a ideia de que essa ideia de viés de grupo, de eu comprar para pertencer, faz com que criem-se castas sociais, guetos sociais, em que tem esse grupo aqui que é o cercadinho, o camarote, a área VIP das baladinhas, e o outro grupo que é a galera que está ali, a pipoca, que não tem muito dinheiro. Então existe uma separação clara através desse viés de grupo por causa do consumo, e aí pela ostentação e do que esse consumo pode representar para a sociedade. Um outro elemento que pode ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar e abordar sobre esse tema é a ideia das redes sociais. Como que as redes sociais acabam influenciando nessa forma de consumo? A gente pode colocar aqui, um tempo atrás esse consumo ele era baseado na moda, na televisão de uma maneira geral. Então, para colocar uma roupa diferente, eu precisaria, por exemplo, ter essa roupa representada em uma novela, que era muito midiática uns 10 anos atrás. Hoje já não tem mais esse vigor tão forte, né? A televisão. Então a rede social cumpre esse papel. Só que um detalhe bem importante: como a rede social ela traz essa humanização do marketing e tudo mais, faz com que a gente acabe criando novos padrões. Então a rede social ela permite que eu, que não sou influenciador, tente criar o meu próprio padrão de consumo e tentar influenciar outras pessoas. Isso faz com que tenha muito mais pessoas ali na rede influenciando as outras a comprar do que simplesmente só na televisão, indiretamente através das ficções ou diretamente através das publicidades. Então pode falar sobre essa nocividade das redes sociais, de como que os influenciadores falam pessoalmente com cada um, individualmente com cada um, e esse cada um vai querendo comprar cada vez mais para se sentir muito parecido com esse influenciador, já que ele é um modelo para essa sociedade. Um outro aspecto, uma situação bem interessante, que eu acho que seria a mais diferente em relação a esse tema que é bem senso comum, a gente podia falar sobre o conceito de hiperconsumo do Gilles Lipovetsky, que é um sociólogo francês contemporâneo, e ele fala que esse hiperconsumo, a sociedade atual é marcada por esse hiperconsumo. E o que tem de característica esse hiperconsumo? Segundo ele, o consumo, a sociedade foi vendo que consumir do jeito que estava sendo, não estava muito legal. Então foram criando estratégias diferentes para manter o mercado pujante. E aí o que aconteceu? Hoje as marcas não vendem somente a qualidade do produto, a utilidade do produto, vende os valores subjetivos que estão atrás do produto. Então a gente pode falar sobre essas empresas com selo verde, ou seja, que protegem a natureza, ou então, agora que está na moda, empresas que respeitam os animais e coisas do tipo, faz com que essa venda dessas empresas cresça. A venda dessas empresas cresça. E aí o que acontece? Dá uma forma de diminuir esse impacto que o consumo exagerado gera, e a pessoa acaba consumindo achando que aquilo é bonzinho. Então nós vivemos essa sociedade do hiperconsumo no sentido de eu estou consumindo, mas é uma coisa que respeita a natureza, é uma coisa que não é só consumo por consumir, eu estou ajudando alguém, essa empresa está doando não sei quantos dólares para a África e coisas do tipo. A gente sabe que no fundo acaba sendo estratégia de marketing, e aí o Lipovetsky fala isso muito claramente, sobre como que a gente é obrigado a consumir o tempo inteiro, e aí se choca um pouco com os nossos valores, já que os valores da geração do século XXI são valores muito mais humanos do que eram antes. E aí a gente precisa se adaptar, o mercado se adaptou, e aí qual é a consequência disso? A gente continuar consumindo, achando que está fazendo a coisa certa e causando diversos problemas para a nossa vida. Quais são as consequências de tudo isso? Você pode falar sobre endividamento, né? Como eu falei, o poder de compra do brasileiro é muito raso, então o endividamento com certeza é um grande problema. Você pode falar sobre os problemas psicológicos, porque se você não consegue se encaixar em um grupo, porque você não tem grana para comprar determinado tipo de produto, pode gerar problemas psicológicos sim, ansiedade, estresse e coisas do tipo. Então a gente pode falar sobre problemas mentais, né, psicológicos, pode falar sobre problemas relacionais, ou seja, as pessoas tendem a ficar mais fechadas no mundo dela quando elas não conseguem comprar, ou então elas precisam comprar para mostrar para os outros, e aí é uma forma de superficializar todas as relações humanas que a gente acaba tendo. Então é um tema que
apesar de ser senso comum, apesar de ser genérico, ele aborda várias coisas que estão relacionadas a esses temas atuais que a gente vai abordar em todos os vestibulares e concursos públicos. E aí, nesse caso aqui, eu escolhi não falar sobre meio ambiente. Claro que aqui mesmo no canal tem outros vídeos falando sobre meio ambiente e depois futuramente terão outros, aprofundando a relação entre o consumo e a afetação do meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. Aqui o objetivo é só mostrar o que tem de consumo, por que a gente consome e quais são os efeitos desse consumo. Como a gente soluciona isso? Basicamente é mudando um pouco a nossa forma de pensar a respeito do nosso próprio consumo, a respeito da sociedade de consumo de uma maneira geral. Uma dica importante é falar sobre as escolas, instruir a população, os jovens, no caso, as crianças, adolescentes, jovens, para ter um consumo consciente, ou seja, para comprar somente o que precisam, para que isso não afete a sua forma de viver em sociedade. Então isso poderia ser feito através de palestras, até mesmo com pais e filhos, trabalhos específicos voltados para essa área. Educação financeira é um ponto bastante importante que você poderia colocar aí, que entra também nesse contexto, claro. Outro agente poderiam ser as mídias fazer propagandas instruindo sobre os riscos de consumo inconsciente, né? Como eu falei, como a gente é obrigado a consumir o tempo inteiro, se a gente consome de uma maneira inadequada, seja por uma questão financeira ou mesmo que faça mal psicologicamente, isso não está bom, então tem que ser mudado. Outra coisa também, nesse caso entra um agente um pouco diferente, são os próprios influenciadores e artistas. Então, por exemplo, se você citou indústria cultural no seu parágrafo de desenvolvimento, você pode colocar na conclusão falando que os influenciadores e artistas podem aproveitar da sua visibilidade gigantesca e da forma como eles atingem as pessoas diretamente para conversar com o seu público, para abordar e detalhar e falar e causar discussão a respeito desse tema para que as pessoas não sofram tanto como as pessoas têm sofrido por causa disso. E claro, também a família também é um ponto bastante importante que entra aí como aspecto de podar um pouco a sociedade quando está sendo formada. No caso ali as crianças, jovens e adolescentes, para que a gente possa crescer quando adulto, sabendo o que é consumir, o que é comprar, o que eu preciso, o que eu não preciso, para não desenvolver problemas como o consumismo ou até mesmo como a doença, que é a oneomania, que é a doença de comprar, querer comprar o tempo inteiro. Então, um tema muito direto, muito importante, que é bastante senso comum, mas o legal é você falar coisas diferentes, que muitas pessoas talvez não pensem. Tentar fugir um pouco do óbvio, que é falar sobre Bauman, ou coisas mais corriqueiras. Tente citar coisas mais interessantes, mais aprofundadas ou minimamente diferentes para relacionar esse tema, que será a base de vários outros que você poderá fazer em relação à redação. Tranquilo?